Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos à Casa Luz de Jesus. E antes de iniciarmos o momento da prece de hoje, eu quero lembrá-los que a Casa Espírita, no segundo sábado do mês, ela faz um trabalho voluntário e auxilia algumas famílias cadastradas aqui na casa. E para a efetivação desse trabalho, nós estamos arrecadando alimentos, doações. E também temos uma caixinha que fica ali na entrada, perto da água. Então, quem se sentir à vontade, a gente recebe doações na caixinha, alimentos não perecíveis e roupas e calçados. Eu vou começar, então, a leitura do livro Vinha de Luz, do Chico Xavier, pelo Espírito do Emmanuel, o capítulo 81. A mensagem é: estejamos certos. As instituições humanas vivem cheias de códigos e escrituras. Os templos permanecem repletos de pregações. Os núcleos da natureza religiosa alinham inúmeros complêndidos doutrinários. O Evangelho, entretanto, não oculta os propósitos do Senhor. Toda a movimentação da página rasgáveis, portadoras de vocabulários restritos, representa a fase de preparo espiritual. Porque o objetivo de Jesus é inscrever os seus ensinamentos com os nossos corações e inteligências. Podemos aderir de modo intelectual os mais variados programas religiosos, navegarmos a pleno mar da filosofia e da cultura meramente verbalista, com certo proveito à nossa posição individual. Diante do próximo, mas diante do Senhor. O problema fundamental do nosso espírito é a transformação para o bem, com a elevação de todos os nossos sentimentos e pensamentos. O Mestre escreverá nas páginas vivas de nossa alma os seus estatutos divinos. Tenhamos certeza disso e não estejamos menos convencidos de que, às vezes, por acréscimo de misericórdia, nos conferirá os preciosos recursos para que lavemos nosso livro íntimo com água de lágrimas, eliminando os resíduos desse trabalho com o fogo purificador de sofrimento. Depois dessa leitura, eu convido a todos que fechem seus olhos, elevem seu pensamento a Deus, se conectem com a energia da casa, essa energia de luz, de amor do nosso Mestre Jesus, agradecendo o Senhor pelo dia de hoje, agradecendo o Senhor pelo nosso trabalho, pela oportunidade da reencarnação, pelos nossos familiares, pelos nossos colegas de trabalho e a todas aquelas pessoas que cruzam o nosso caminho. Ninguém cruza nosso caminho por acaso. Que a gente aprenda, Senhor, a encontrar em cada pessoa do nosso lado uma evolução. Que a gente consiga olhar com mais amor, com mais calma, com mais paciência, para aqueles que mais precisam. Ilumina, Senhor, todos que estão aqui essa noite, em especial a nossa palestrante, intua ela para que ela compartilhe conosco o que a gente precisa. Que assim seja. Convido então a Tuti para fazer a palestra da noite. Boa noite a todos. É sempre uma alegria estar novamente aqui nesta casa de luz, né? Nesta casa de amor, onde aqui a gente aprende, onde aqui a gente entrega as nossas dores e somos consolados, onde aqui temos uma visão de vida mais ampla, de futuro, do presente, do aqui e agora. Entendendo que a doutrina espírita tem sempre para nos consolar e nos elucidar e traçar, então, para nós um caminho redentor de vida, né?
Porque quando nos deparamos com algum desafio, muitas vezes a gente fica estagnado, sem saber por qual caminho seguir, né? E o caminho que a doutrina espírita nos propõe, ele é um caminho seguro, né? E é assegurado pela referência máxima, que é Jesus. Então, hoje nós vamos falar sobre um tema que ele está muito difundido nos dias de hoje, né? Inclusive as crianças, quando vão falar, hoje eu tenho prova, eu estou nervoso, não é, eu estou ansioso, né? A ansiedade já vem como um diagnóstico, né, do momento como a criança está se sentindo, né? Mas, falando um pouquinho sobre a ansiedade, a Organização Mundial da Saúde fala que, e nos alerta, que o Brasil é o país com o maior número de pessoas ansiosas do mundo, né? Veja só, o nosso Brasil. De cada 10 brasileiros, 1 pode apresentar transtorno de ansiedade, né? Então, é importante pensarmos sobre isso, é importante conversarmos sobre isso, e é importante entendermos o que é esse sintoma, né? E que a ansiedade também difere do medo, né? Então, a ansiedade é um sentimento vago, desagradável, de medo, apreensão, caracterizado por tensão ou desconforto, derivado de antecipação de perigo, de algo desconhecido ou estranho, e a sensação ela é vaga de algo desagradável que está por acontecer. Então, não está acontecendo no momento, né? Os nossos pensamentos negativos nos remetem para um futuro que a gente não sabe o que vai acontecer. E essa ansiedade, então, ela faz com que o nosso coração comece a disparar. Tem pessoas que relatam uma bola no esôfago que sobe e desce. Tem pessoas que têm as mãos suadas, mas com suor frio, né? Muito semelhante ao quadro de pânico. E a ansiedade, ela tem algo assim de positivo, digamos assim, né? Porque quando nós estamos planejando uma viagem, nós estamos planejando um evento, estamos esperando um filho, né, esperando um bom acontecimento, a ansiedade ela também brota. Nosso coração também dispara, né? Mas a grande diferença é o teor dos nossos pensamentos. Porque aí nós estamos tendo pensamentos positivos, né? Pensamentos de espera, de alegria, de concretização de um projeto de vida, né? E o estresse nada mais é do que o componente físico e psíquico da ansiedade, né? Também a gente escuta, eu hoje estou estressada, né? Então é porque a ansiedade pegou mesmo. E a ansiedade, ela consiste em sintomas emocionais, físicos ou comportamentais, trazem inquietação, então, de algo que não aconteceu. E aí que difere do medo, né? E o medo é, então, sentimento de preocupação que resulta de qualquer perigo externo irreal, e a apreensão seria o estágio inicial do medo. E o medo, ele é preventivo, porque muitas vezes ele nos prepara para a fuga ou para a luta, né? E o medo, ele é importante que a gente tenha medo em algumas situações. Por exemplo, a gente vai testar um brinquedo mais punk num parque, né? Eu vou lá, eu vou andar naquela roda gigante imensa, ou eu vou estar num outro brinquedo muito punk, e de repente eu começo a experienciar aquilo e eu começo a sentir medo, né? Porque nem sempre nós estamos emocionalmente preparados
para estarmos num brinquedo assim que nos dá medo, né? Então, e cada um sente a ansiedade e o medo de uma forma diferente. Depende muito da estrutura emocional de cada sujeito, né? Se uma pessoa tem uma estrutura psicológica mais fortalecida, a ansiedade ela não atinge de uma forma tão grande quanto uma pessoa que está com uma estrutura emocional mais fragilizada, né? E também é muito importante que a gente faça a identificação do que nos causa ansiedade, principalmente por esse momento de vida que nós estamos passando, onde trabalhamos bastante, onde temos uma vida assoberbada, as famílias com filhos pequenos têm uma tripla jornada muitas vezes, né? Então é importante que a gente detecte o que estamos sentindo, né? E do livro, então, Quem Ama Não Adoece, que é um livro muito interessante do Dr. Marco Aurélio. Ele foi médico cardiologista e ele pôde, nesse livro, identificar uma série de doenças que são somatizações, né? Porque vem de fundo emocional. Né? Então, ele coloca as manifestações psíquicas e físicas da ansiedade. As psíquicas: apreensão, sensação desagradável de alerta e tensão, inquietude e paciência, sensação de fadiga e desânimo, distração e dificuldade para concentrar-se, dificuldade para a memorização e insônia. Né? As físicas: agitação e tremores, na verdade esqueci um R, sudorese, boca seca, palpitações, sensação de aperto no peito, vertigens e tonturas, náuseas, constipação intestinal e diarreia, necessidade de urinar e a sensação de nó na garganta. Né? Então, isso é retirado do livro do Dr. Marco Aurélio Dias da Silva. Para que nós possamos compreender o ser emocional que somos, nós precisamos pensar na máxima "Conhece-te a ti mesmo", que é uma máxima filosófica do século V antes de Cristo, trazida pelos filósofos Sócrates, Platão, Aristóteles e muitos outros. Né? Então, quando nós pensamos em autoconhecimento, que é a busca justamente pelo entendimento de si mesmo, como é que se consolida, se constrói esse processo, né? E muitas perguntas virão e alguns receios também, porque quando nós vamos, de uma forma bem metafórica, na psicoterapia a gente diz que é como se fôssemos descascar uma cebola, né? A cebola ela é constituída de várias camadas e o processo psicoterápico ele também vai gradativamente adentrando no interior do sujeito para justamente acontecer aquilo que é essencial para todos nós, ou deveria ser, que é o autoconhecimento, né? Então, alguns podem sentir medo, alguns podem desistir do processo, né? Mas é muito importante que a gente possa adentrar no nosso interior para justamente nos conhecer. E principalmente nessa fase de transição planetária, é importante que a gente conheça a nós mesmos, né? E também é uma fase que nós estamos nos deparando com uma série de patologias emocionais, muitas pessoas com depressão, né? Muitas pessoas que infelizmente estão recorrendo ao suicídio, como se o suicídio fosse a solução para os problemas, né? E com a luz da doutrina espírita, nós sabemos que quando nós desencarnamos, nós deixamos aqui no planeta,
na matéria, a matéria que é constituída o nosso corpo. E no nosso espírito, junto com o perispírito, todas as nossas experiências reencarnatórias estão ali condensadas, né? Então, quando nós desencarnamos, nós vamos para o mundo espiritual ou para o umbral, para uma região de atendimento, tal qual estamos aqui, né? Inclusive com as dores do nosso corpo físico, né? O suicídio é muito importante que a gente fala, não é o tema da noite, né? Mas é importante que nós todos saibamos que quando nós estamos em dificuldade emocional, nós precisamos, em primeiro lugar, pedir ajuda. Porque a depressão, ela está associada ao fato das pessoas não estarem podendo falar sobre si, sobre suas dores, ou já falaram tanto sobre essas dores que não enxergam outra saída, né? E nós sabemos hoje e já faz muito tempo, que nós podemos recorrer a vários setores médicos, né? A própria Secretaria da Saúde disponibiliza psicólogos, assistente social, médicos, enfermeiros e toda essa equipe técnica da saúde para justamente ouvir essa pessoa e poder ajudar e fazer encaminhamentos. Sem que nós também deixemos de lembrar o CVV, né, que é essa instituição tão importante que ao ligar no 188, nós podemos falar com a pessoa que vai lá nos atender e favorecer uma escuta, né? E é justamente essa escuta que vai propiciar que a pessoa possa abrir o coração e conversar sobre as suas dores emocionais, né? Então, voltando ao autoconhecimento, ele é de extrema importância, né? Para que a gente possa não só buscar identidades, quem fomos, o que fizemos em outras vidas. Tantas pessoas têm uma curiosidade a respeito disso, que chegam até a fazer regressões, né? Mas não é esse o intuito. O intuito é o autoconhecimento no sentido de como é que nós agimos, como é que nós nos portamos numa situação de estresse, como é que nós nos relacionamos com a família, né? Quem eu sou, né? E é justamente essa pergunta que a gente precisa fazer para a gente mesmo, para que a gente tenha essa curiosidade e a gente vá adiante para obter, então, o autoconhecimento. Eu trago aqui um pedacinho bem pequenininho do livro que é muito importante, do Leon Denis, O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Então, Leon Denis, numa certa parte do livro, ele traz a ideia de William James, né, que ele foi um filósofo e psicólogo do século XIX, e ele fala que a consciência é o centro da personalidade. Então, nós antes falamos sobre o autoconhecimento, a importância de nós obtermos a noção de quem somos, né? E agora, com o William James, então nós vamos também adentrar a um outro campo que está sendo muito falado nos dias atuais, que é a consciência, né? Que consciência que é essa, né? Então, eu vou falar um pouquinho do que está escrito aqui no livro, que a consciência não é somente a faculdade de perceber, mas o sentimento que nós temos de viver, agir, pensar e querer. A consciência é una, indivisível, porém apresenta vários aspectos. E um dos aspectos que a consciência apresenta é o sensorium, que é a faculdade de concentrar as sensações externas, condensá-las, perceber as causas e determinar-lhes os efeitos. Então, veja só, muitas vezes nós estamos numa rotina de vida tão acirrada que nós estamos atuando
assim, sem olhar esse todo, sem perceber o que este todo, quer seja no trabalho, na família, junto com os amigos ou sozinho mesmo, diante de uma natureza que a gente pode contemplar e entender qual é que é esta comunicação que existe entre o externo e o interno. E outra questão que acontece, que muitas vezes a gente vai abrir o livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, por exemplo, e a gente lê um trecho e diz, mas esse trecho ele cabe bem para aquela determinada pessoa. Nós estamos muitas vezes tão acostumados a olhar para fora, que aquilo que a gente lê no Evangelho segundo o Espiritismo, qualquer obra da doutrina espírita, ou qualquer outro livro que seja de autoajuda, e nós não entendemos que aquilo é realmente para nós, que cabe para nós, que vai nos trazer um aprendizado, né? E este olhar de estarmos atentos aos aprendizados da leitura, aquilo que nós nos deparamos durante o nosso dia a dia, sempre nós podemos tirar proveito. Neste sentido, o que eu aprendo com isso, né? Então, a consciência, ela é extremamente necessária neste processo de nós podermos entender a nós mesmos e ainda identificar a questão da ansiedade, por exemplo, que é o tema da noite de hoje. Joana de Ângeles, essa autora espiritual tão maravilhosa que se manifesta através de Divaldo Pereira Franco, né? E através dele, Divaldo Pereira Franco já escreveu, não só dela, mas 250 livros psicografados, né? E ela diz que na consciência profunda está a incitar a verdade, a verdadeira liberdade. Então, dentro da nossa consciência está a verdadeira liberdade, que deve ser buscada mediante o mergulho no âmago do ser e a reflexão demorada, propiciadora do autoconhecimento, né? E a gente muitas vezes precisa fazer uma listinha de coisas para fazer no nosso dia. E nessa lista de coisas, a gente precisa lembrar de deixar 5 minutos, 10 minutos, 15 ou 1 hora, se for possível, né, de fazer este encontro conosco mesmos. Né? Porque nós temos que lembrar que nós somos um corpo físico reencarnado num espírito, né? Esse espírito, ele está aqui temporariamente neste corpo físico, e nós lembramos muito de alimentar o nosso corpo físico. Sentimos fome, sentimos sede, sentimos vontade de comer um chocolate, tomar um sorvete, né? Porque tudo isso está aos nossos olhos e é como se nos chamasse. Mas o alimento espiritual, a consciência de si mesmo, ela precisa ter, nós precisamos destinar um tempo para ela. Ou, quando nós já estamos nesta aplicabilidade por mais tempo, de estarmos ligados à nossa consciência, nós estamos transitando de um lado para o outro e a gente está conectada conosco mesmas, né? E conosco mesmos. E esta conexão, ela vai trazer uma sintonia, né, do meu eu, do que eu estou vivendo agora, com tudo aquilo que está armazenado na minha consciência, né? Como diz Joana de Ângeles, quando a gente faz uma viagem profunda para a nossa consciência, nós encontramos com as verdadeiras, com as verdades e com a liberdade que lá dentro no nosso interior nós podemos sentir, né? Quando a gente vai estudar um determinado tema, normalmente a gente pega um autor, outro autor, outro autor. Então,
conversando com amigos sobre qualquer tema, aquilo que nós temos de conhecimento desses diversos autores que a gente lê, ou que a gente gosta, ou que a gente não gosta, mas que a gente fala sobre o modo de pensar deles, né? Isso é tão mais presente na nossa vida do que aquilo que está inserido na nossa consciência, por incrível que pareça. É como se nós estivéssemos perdidos em tantas teorias, em tantos conhecimentos fora de nós, né? E aqueles que estão dentro de nós como uma verdade, nós não temos contato, nós não sabemos, nós não conseguimos aprofundar para entender, né? Então, a proposta da Joana de Ângeles é justamente que nós, os homens, a raça humana, não nos deixemos levar pela rotina, né? Que assume tantos comportamentos ansiosos que nos desgastam mesmo, construindo enfermidades que nos consomem, e a ansiedade é uma delas, né? E a ansiedade, ela está muitas vezes ligadas a outras patologias que a gente chama de comorbidades, né? Ou é a depressão, ou é o pânico, até o transtorno bipolar ele vem junto, né? Então, essas patologias nem sempre elas estão sozinhas. Por isso que o nosso alerta, ele precisa ser sempre muito grande e verdadeiro, né? Principalmente as crianças, né? No meio familiar, se uma criança está com um comportamento mais agitado do que o normal, vamos conversar. Eu costumo dizer para as famílias que a família precisa organizar uma hora por semana, 45 minutos por semana, mas fazer um encontro, pais e filhos, sem televisão, sem celular, né? Simplesmente conversando sobre aquilo que sente, né? E neste propósito, a gente vai falar com os filhos sobre as questões íntimas, emocionais de cada um. Não é dizer para o outro aquilo que o outro fez e me magoou, não é isso. É falar sobre cada um com as suas vivências. E os pais, quando falam das próprias vivências, os filhos, eles acrescentam na estrutura emocional deles esta experiência e isso fortalece muito, né? Então, ajuda muito as crianças visualizarem como é que é o mundo dos adultos. Inclusive, nesse propósito, pode-se pensar numa elaboração da frustração, que hoje em dia a gente vê que muitas crianças não têm o contato com a frustração. Às vezes de tão protegidas que são, né? Mas o contato com a frustração, ele é extremamente necessário e importante, porque na nossa vida, na vida de todos nós da raça humana, neste patamar evolutivo, todos nós nos frustramos, né? A vida não é só feita de coisas boas. E muitas vezes, para proteger as crianças de dificuldades, os pais protegem tanto que não permitem que a criança se frustre, né? E a frustração, gente, faz parte da vida e a criança precisa aprender a lidar com a frustração, né? E o segundo recado que a Joana de Ângeles nos emite é impulsionado ao competitivismo da sobrevivência e esmagados pelos fatores constringentes de uma sociedade eticamente egoísta, predomina a insegurança no mundo emocional das criaturas, né? A competição, ela é uma grande realidade e ela, nesta realidade, mais a pessoa se desloca de si para se comparar ao outro, do que ela pode elencar as suas potencialidades e as suas deficiências para ir gradativamente trabalhando com elas, né? E podendo se sentir num patamar mais confiável, quer seja profissionalmente, quer seja relacionalmente, quer seja internamente, né?
Então vamos cuidar desse aspecto. No livro Autodescobrimento da Joana de Ângeles também, são válidas para este momento de ansiedade, de insatisfação, de tormento, as lições do Cristo sobre o amor ao próximo, a solidariedade fraternal, a compaixão, ao lado da oração, né? E é justamente esse momento de intimidade relacional conosco e com a espiritualidade maior que nós podemos liberar as defesas, que muitas vezes estamos cheios de defesas emocionais, e poder de uma forma muito sincera conversar com Deus, com Jesus, com os espíritos maiores, com o nosso anjo guardião, que nós estamos sempre podendo fazer isso, né? O nosso anjo guardião, o nosso mentor espiritual, ele não está ao nosso lado 24 horas por dia. Mas se nós acionarmos, se nós solicitarmos por ele, ele estará junto de nós, sim. No tempo que o nosso mentor espiritual não está ao nosso lado, ele está na espiritualidade trabalhando, né? Que é tão interessante quando uma pessoa desencarna, né? A gente escuta falarem, descanse em paz, né? Sim, descanse em paz. Mas depois de um tempo, todo mundo volta a trabalhar, tá, gente? Todo mundo trabalha na espiritualidade. E isso é muito bom, porque a gente continua a nossa vida, né? E é essa dádiva que é dada por Deus, que é o trabalho, e que faz com que a gente gradativamente vá aprimorando aquilo que a gente faz, né? É que nos traz esse desejo e esse acalento tão grande, né? Então, as orações, elas são geradoras de energia, de energias otimistas e da fé, propiciadora de equilíbrio e paz para uma vida realmente feliz, que baste ao homem, conforme se apresente, sem as disputas conflitantes do passado, nem a acomodação coletiva do presente, né? É esta construção da fé que nós precisamos também colocar lá na nossa listinha de afazeres, de desejos, de projetos de vida, porque a fé, ela não vem do lado de fora para cá. Ela só vem do lado de fora para cá quando a gente recebe ou quando a gente lê uma mensagem ou um livro. E quando a gente faz a oração, a gente condensa dentro de nós a possibilidade da gente dizer, meu Deus, se eu não dou conta disso que eu preciso fazer, me ajude. Mas eu coloco para Ele, para esse Pai maior, misericordioso, a possibilidade de nos ajudar, de nos apoiar, de nos estruturar, de nos fortalecer, para que nós possamos passar pelos desafios, né? Desafios que a vida disponibiliza para todos nós. Por quê? Porque nós precisamos passar por isso, né? Joana de Ângeles é uma das autoras espirituais que fala também da necessidade do sofrimento, né? Por quê? Porque já pensou se a nossa vida fosse assim, ó, plena, maravilhosa, um mar de rosas sem espinhos? Nós não teríamos desafios. E os sofrimentos, eles são desafios. Não que nós tenhamos que ficar presos a eles, mas nós precisamos entender que o sofrimento é como uma alavanca, que ele nos remete para estágios maior de conhecimento, de estrutura emocional, espiritual e principalmente de fé, né? E quando ela fala que das disputas conflitantes do passado, nem devemos entrar numa acomodação coletiva, né, do presente. Por quê? Porque aquilo que aconteceu no passado, ou a gente elabora, ou a gente ressignifica.
E a ressignificação, ela é favorável para nós fazermos um amplo entendimento da situação que ocorreu, né? E mais uma vez a gente aprende com isso. Então, quais lições que Jesus nos deixou para que nós possamos angariar esforços e sabermos lidar melhor com a ansiedade? O Evangelho, segundo o Espiritismo, ele contribui muitíssimo para nos mostrar o caminho da redenção, né? O caminho que nós precisamos seguir para que nós possamos solidificar em nós que toda a estrutura espiritual que Jesus nos deixou, junto com os exemplos de amor, de caridade, de benevolência, de amor incondicional pelo ser humano, vem para nós como um impulso, né? E que desse impulso venha a vontade de nós podermos contar e aprender através do Evangelho de Jesus a colocá-lo inclusive em prática no nosso dia a dia e para conosco mesmo. Então, a cura da ansiedade, da depressão e de outras patologias mentais, elas não estão descritas no Evangelho segundo o Espiritismo. Não é que nem o CID, que é um livro que a gente busca lá, o que transtorno tal quer dizer, e aí tem a nomenclatura do transtorno, né? Não é desta forma que o Evangelho segundo o Espiritismo nos ajuda, mas ele vai trabalhar de uma forma muito geral as patologias do espírito, né, que nós trazemos de reencarnações anteriores, e que hoje, muitas vezes, desenvolvemos doenças físicas por conta de patologias que estão ali latentes, né, esperando uma hora para eclodir, né? Então, só citando alguns capítulos do Evangelho, olhem só, Jesus tem ali, nos disse, né, e Mateus, Lucas, João, Marcos e tantos discípulos escreveram, meu reino não é deste mundo, né? Quando ele fala e que ele foi colocado à prova por Pilatos no finalzinho da vida dele, e Pilatos ficou questionando, a sua vida, o seu reino é deste mundo, porque os romanos tinham muito medo que Jesus iria retirar ou tirar deles aquilo que eles tinham conquistado na Judéia, né? E Jesus falou que não, que o reino dele não era deste mundo, que ele não precisava ter receio de Jesus, que Jesus não ia tirar o reino de ninguém, mas que ele veio ali para mostrar que o reino de todos nós, a nossa casa verdadeira, é na espiritualidade, né? Nós estamos aqui de passagem, né? Então, esse capítulo também nos traz muitos subsídios. Outro que nos dá uma garantia de vida, de sobrevida do espírito, há muitas moradas na casa do Pai, né? E sabem que a ansiedade e o medo, eles estão muito relacionados com a morte. O medo da morte é um medo que acaba atingindo a muitas e muitas e muitas pessoas da raça humana, né? Porque a vida é tão legal de ser vivida. Nós moramos num planeta maravilhoso, e que esse medo, né, da morte faz ceifar os nossos projetos de vida, né? Só que a morte do corpo físico, ela é uma grande realidade, né? Todos nós já morremos muitas vezes, nós muitas vezes não lembramos, mas a gente também vai continuar morrendo até que o nosso espírito esteja mais purificado e nós então não precisaremos mais de um corpo físico para viver as nossas experiências reencarnatórias, né? Um outro capítulo que também nos ajuda muito, bem-aventurados os aflitos, porque todos, quando estamos aflitos, nós somos consolados.
mas nós precisamos fazer a ligação com a espiritualidade, né? O Cristo Consolador, que é Jesus, o Espírito de verdade, que fala para nós tudo aquilo que Ele trouxe há mais de 2000 anos atrás, Ele vem com o Consolador prometido, que é a doutrina espírita, e Ele então se manifesta no livro, no Evangelho segundo o Espiritismo, como Espírito de verdade, né? Quando a gente lê aquele capítulo, a gente identifica as falas de Jesus, né? Porque Ele veio reiterar aquilo que Ele já tinha dito, né? E é tão gostoso isso, porque a gente se sente muito próxima dEle, né? É como se Ele estivesse ao nosso lado, e Ele está ao nosso lado. Ele está dentro de nós, na nossa centelha divina, na consciência que também foi dada por Deus quando Deus nos criou, simples e ignorantes, mas tendo a consciência para ser desenvolvida. E assim nós vamos ver muitos, o Evangelho praticamente todo, com recursos para que nós possamos ler, estudar, né, meditar e entender o que esses recursos trazem para nós. Então lá vem Jesus, né? Não vos preocupeis com o dia de amanhã. Este item está no capítulo 19 e no capítulo A Fé que Transporta Montanhas, né? E o que diz esse capítulo? Eu vou ler para não deixar de falar nenhuma palavra importante. No homem, a fé é o sentimento inato de seus destinos futuros. É a consciência que ele tem das faculdades imensas depositadas em germe no seu íntimo. A princípio em estado latente, e que lhe cumpre fazer que desabrochem e cresçam pela ação da sua vontade. Até o presente, a fé não foi compreendida senão pelo fato, ou melhor dizendo, pelo lado religioso. E porque o Cristo a exaltou como poderosa alavanca e porque o tem considerado apenas como chefe de uma religião. Entretanto, Cristo operou milagres materiais, mostrou por esses milagres mesmos o que pode o homem quando tem fé, isto é, a vontade de querer e a certeza de que essa vontade pode obter satisfação. A vontade é um outro, digamos assim, uma outra alavanca que Leon Denis fala muito bem e como é importante nós termos vontade. Vontade de trabalhar, vontade de melhorar, vontade de fazermos a reforma íntima, vontade de progredir, vontade de evoluir. E esta vontade é uma alavanca, está justamente no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor. E Leon Denis, para quem não ouviu falar ainda, ele é um discípulo de Allan Kardec. Ele contribuiu muitíssimo como filósofo na construção da doutrina espírita. Também os apóstolos não operaram milagres, seguindo-lhe o exemplo. Ora, eram esses milagres senão efeitos naturais, cujas causas os homens de então desconheciam, mas que hoje, em grande parte, se explicam e que, pelo estudo da doutrina espírita e do magnetismo, se tornarão completamente compreensíveis, né? Eles não são mistérios, né? Eles são dádivas. A fé humana ou divina, conforme o homem aplica suas faculdades à satisfação de suas necessidades terrenas ou de suas aspirações celestiais e futuras. O homem de gênio que se lança à realização de algum grande empreendimento, ele triunfa. Se tem fé, porque sente em si que pode e há de chegar ao fim colimado.
crente em seu futuro celeste, deseja encher de belas e nobres ações a sua existência, aure na sua fé, na certeza da felicidade que o espera, a força necessária. E ainda aí se operam milagres de caridade, de devotamento, de abnegação. Enfim, com a fé, não há maus pendores que não chegue a vencer. Então, que link nós podemos fazer deste texto com a ansiedade? O que é essa doença da alma frente à fé divina? Com muita fé, com muito estudo, com muito aprendizado, com uma vontade imensa de evoluirmos, de obtermos a reforma íntima, em casos de ansiedade, em casos de depressão e em casos de outras patologias mentais, é necessário que nós consultemos médicos psiquiatras. Que nós façamos uso de medicação quando necessário. Né? Deus, né, com sua imensa misericórdia, nos coloca uma tecnologia avançada da medicina, da psicologia, de tantas ciências, para que nós justamente possamos ficar o máximo de tempo aqui reencarnados no planeta Terra, para nós podermos aproveitar este momento. Né? Porque a reencarnação, ela não é muito fácil da gente conseguir. Tem muitos e muitos e muitos milhares de espíritos esperando para reencarnar, porque justamente aqui no plano terreno é que nós temos uma condição mais favorável do que na espiritualidade para a gente poder enfrentar desafios, para podermos de novo nos reunir a família que já tivemos e a família que temos. E muito provavelmente a família que teremos ainda, né? Porque nem sempre nós conseguimos sair de uma reencarnação com todo mundo se dando otimamente bem dentro da família, termos um amor fraterno, né? Então, essas experiências dentro da mesma família é que vão nos proporcionar esta evolução do contato, né? Desta comunicação em via de mão dupla, né? Então, por isso que a reencarnação, ela precisa ser muito bem cuidada. Cuidar do nosso espírito e cuidar do nosso corpo físico, para que a gente consiga ter uma experiência bem ampla. Né? Uma outra fala de Jesus que também nos remete a esta questão de como nós vamos lidar com a ansiedade, é quando vestirdes a um desses pequeninos, lembrai-vos que é a mim que o fazeis. Né? Então é nessa condição de extrema caridade que quando alguém bate a porta da nossa casa pedindo um prato de comida, que a gente possa acolher e que a gente possa propiciar e proporcionar para essa pessoa o alimento do corpo. Enquanto esta pessoa alimenta o próprio corpo, nós podemos conversar sobre Jesus, nós podemos conversar sobre a doutrina espírita, nós podemos conversar sobre a fé, nós podemos conversar sobre os feitos de Jesus. Né? Então aí se dá a caridade física através da comida, e a caridade moral, que ela é tão necessária. Então, Jesus, quando estava na peregrinação, isso no ano de 29, tá? Quando ele se dirigia a Betânia, Betânia é um lugarzinho perto de Jerusalém, mas um lugar muito diferente foi muito diferente de Jerusalém, porque Betânia era um lugar muito agradável a Jesus. E ele então se dirigia à casa de Maria, Marta e Lázaro. Né? E ele era sempre acolhido por esta família tão querida. E ao chegar lá, Jesus, na porta de entrada, ele disse... se faça paz nessa casa. Né?
E eu fiquei pensando, quando eu li isso, de que quantas vezes que a gente entra em casa, na nossa casa, ou na casa de alguém, e a gente entra com tudo, com os pensamentos naquilo que estávamos fazendo, né? Sem parar, pensar, eu estou entrando na minha casa, ou então estou entrando na casa de uma amiga, ou a casa de um filho. Então, que nós lembremos dessa passagem de Jesus, né? E pensemos que a paz se faça nessa casa. E nós todos necessitamos tanto de paz, não é? Então, Jesus foi hospedado e os apóstolos na casa de Maria, Marta e Lázaro. E Maria, desejosa de ouvir Jesus falar sobre as suas peregrinações, né? Aquilo que Jesus trazia, o evangelho redivivo, ela se colocou ao lado dele e ficou escutando as histórias de Jesus. E Marta, irmã de Maria, se incomodou com aquilo, porque enquanto Maria ficava lá, sentada do lado de Jesus, Marta ficava afobada, arrumando cama, arrumando comida, né? E lá pelas tantas, a Marta chegou perto de Jesus e disse: Jesus, faz um favor para mim, fala para Maria que ela não está me ajudando, que eu estou aqui trabalhando e ela está aí sentada. E Jesus disse para Marta: a Maria escolheu o melhor, escolheu o certo. Ela está aqui obtendo o alimento do Espírito, enquanto Marta, você, esbaforida, está fazendo coisas absolutamente materiais, né? E Marta então disse: eu estou muito atrelada às minhas algemas. Né? Ela quis dizer que na vida dela, ela estava sempre acostumada a fazer, sem parar para pensar, sem parar para alimentar o espírito dela, né? Então, Jesus foi falando questões relacionadas a essa atitude, né? E o comportamento de Marta, e ele disse: para atingir a plenitude, só uma coisa basta: espírito de luta, capaz de arrebatar as velhas algemas e, renovado o espírito, entregar-se totalmente às coisas do Pai Celeste. Né? Jesus nos ensina que deveríamos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E tudo mais nos seria acrescentado. Né? A gente faz o contrário. A gente nasce numa família, a gente vai para a escola, a gente cresce, estuda, se forma, trabalha, ou às vezes não se forma e vai trabalhar. E o nosso desejo é construir uma casa, constituir família. Tudo isso ok, Mas junto com isso, nós precisamos aprender aquilo que vem de Deus. Aquilo que vem de Deus e que nós já estamos preparados para receber, que é a nossa consciência, nós vamos obter por acréscimo todos os aprendizados que nós faremos a partir desta dedicação para a vida espiritual, para os ensinamentos de Jesus. Né? Então, lembremos disso e coloquemos esse tempo tão necessário para o alimento do nosso espírito. E Jesus ainda disse que os bens espirituais conhecidos, introjetados, eles jamais se perderão, ninguém tirará de nós e serão a base para a nossa felicidade. Né? E que cada nova experiência reencarnatória nós vamos somando, adquirindo conquistas intelectuais e morais. Ao passo que bens materiais, com a morte do corpo físico, eles não serão mais nossa propriedade. Né? Nós vamos deixar todas as propriedades. Nós só vamos levar as nossas experiências, tanto as positivas quanto as negativas. Né? E eu achei tão interessante esse dizer do Tenzin
Gyatso, que é o Dalai Lama agora da época, que ao ser perguntado o que mais te surpreende na humanidade, ele disse os homens. Porque perdem a saúde para juntar dinheiro, depois perdem o dinheiro para recuperar a saúde. E por não pensarem ansiosamente, no futuro, esquecem o presente de tal forma que acabam por não viver nem o presente nem o futuro. E vivem como se nunca fossem morrer e morrem como se nunca tivessem vivido. Né? Então, isso sintetiza muito bem o comportamento, o nosso comportamento, nestas crises de ansiedade. Fica essa a reflexão para todos nós. Então, com a inspiração em Jesus, né, e o agradecimento por Ele nos proporcionar tantas lições de vida e de amor, encerro então a conversa da noite de hoje. Muito obrigada. Obrigada, Tuti, pela excelente reflexão, por nos fazer parar, refletir e pensar. Agora, então, vamos para a segunda parte da noite, que é o passe coletivo. Vou pedir para que os trabalhadores se coloquem em posição. Vamos diminuir um pouquinho a luz. Senhor, acalma meu passo, desacelera as batidas do meu coração, acalmando a minha mente. Diminui meu ritmo apressado com a visão da eternidade do tempo. Em meio às confusões do dia a dia, dá-me a tranquilidade das montanhas. Retira a tensão dos meus músculos e nervos com a música suave de rios, águas cantantes que vivem em minhas lembranças. Ajuda-me a conhecer o poder mágico e reparador do sono. Ajuda-me a preparar bem o repouso de todas as noites, lembrando-me sempre que enquanto dorme o meu corpo, eu, espírito, adentrarei o verdadeiro mundo. Irei aos lugares que minha mente elegeu como meu tesouro. Ensina-me a arte de tirar pequenas férias, reduzir o meu ritmo para contemplar uma flor, papear com um amigo, afagar uma criança, ler um poema, ouvir uma música preferida. Ensina-me a ter olhos a ver a beleza do céu azul, um raio de sol, a chuva da tarde, o cair da noite, com o seu manto aveludado bordado de estrelas. Acalma meu passo, Senhor, para que eu possa perceber no meio incessante do labor cotidiano dos ruídos, lutas, alegrias, cansaços ou desalentos, a Tua presença constante no meu coração. Acalma meu passo, Senhor, para que eu possa entoar o cântico da esperança, sorrir no meu próximo e calar-me para escutar a Tua voz. Acalma meu passo, Senhor, e inspira-me a enterrar minhas raízes no sol dos valores duradouros da vida, para que eu possa crescer até as estrelas do meu destino maior. Obrigado, Senhor, pelo dia de hoje, pela família que me deste, pelo meu trabalho e, sobretudo, pela Tua presença em minha vida. Que assim seja.